Olá, sejam bem-vindos. Mais um vídeo, mais um assunto que eu gostaria de compartilhar, uma perspectiva. Em um dos vídeos anteriores eu comentei sobre o sofrimento, sobre a necessidade que a gente tem de encarar o sofrimento com uma outra perspectiva. Tem um assunto ligado a esse também que merece a nossa consideração, merece uma ponderação muito profunda, muito honesta, que é a questão da doença. Inclusive, acho que eu falei um pouquinho naquele vídeo sobre isso. Falei um pouco sobre a doença. A doença, assim como o sofrimento, é uma oportunidade. O ser humano fica doente desde que emergiu, da natureza como ser humano, e vai continuar doente por muito tempo. Doença se manifesta no físico, no emocional, no mental e no espiritual. Nós temos, inclusive, essa ascendência, certo? Espiritual, mental, emocional e físico. Ok. Como que eu vejo a doença? Qual a minha perspectiva? Doença não é acaso, certo? Doença não é punição de qualquer deus ou de qualquer divindade que possa imaginar. Doença também não é castigo por ações malvadas que você fez no passado. Doença também não é resultado de má formação genética, de dificuldades genéticas herdadas, Tem pessoas que nascem com um rim com problema, com um estômago mais sensível, e isso acaba gerando algum problema mais tarde. Não, doença não é isto. Doença é uma forma de comunicação do teu eu superior com o teu ego, com a tua mente, com o teu aparelho psíquico. Nós temos que o nosso eu superior, o nosso self, nossa consciência, ela planeja a nossa vida, certo? Ela entra em contato com todas as consciências que ela consegue e combina, faz certos acertos, faz certas combinações, alinhava determinadas coisas. E a gente nasce com uma avenida de 10, 15, 20 vias na nossa frente, com muitas oportunidades, com muitos encontros e desencontros. E dentro desse planejamento da consciência, para essa vidinha, nós temos aqui o que ela quer experimentar, o que ela quer aprender, o que ela quer experienciar do mundo físico, do corpo físico, desse aparelho biológico que nós temos, esse computador biológico. Então ela faz esse planejamento. Esse planejamento é da consciência. A mente não existe ainda, o ego não existe ainda, o ego vai ser criado depois. A personalidade, que a gente chama, vai ser criada depois, quando você nasce. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai sofrendo as influências, a comunicação da consciência com a mente vai se perdendo. Isso é natural. À medida que você vai fazendo certas escolhas e vai sofrendo certas influências, você vai sendo conduzido por um caminho ou por outro, por uma daquelas vias que você tinha no começo. A gente nasce com 15, 20, 30 vias e vamos reduzindo elas, e vamos nos amarrando. Se você não estuda, você cancela aí 10, 15 vias, fica com 3 ou 4.
Se você não trabalha, se você não busca as coisas, se você não estuda, e a gente vai reduzindo cada vez mais. Até que a gente fica engessado nessa vida. A consciência, ela começa essa comunicação com o ego, com essa personalidade, e vai conduzindo. Quando chegam os momentos de decisão, a consciência diz, né, vem uma intuição, siga por esse caminho, faça isso, ou faça aquilo. E o ego, muitas vezes, faz uma coisa diferente. Então, o que acontece? Devido a essa falha de comunicação, a esse ruído, essa interferência, essa falta de habilidade da consciência de gerenciar a personalidade, a doença se insere como uma forma de correção dos rumos. A doença se insere como uma forma de aprendizagem para a consciência. Para a mente nunca vai ser aprendizagem. É difícil. Muito difícil a mente considerar isso. Assim, nós temos a doença também como um aviso de que alguma coisa não está bem na nossa vida. Alguma coisa precisa ser corrigida, alguma coisa precisa ser modificada, algo precisa retornar a essa origem, a essa consciência, para que a coisa flua. Com a dificuldade de comunicação, a consciência começa a mandar avisos. Ela manda avisos espirituais. E nós ignoramos. É muito difícil para a maioria da população captar algo espiritualmente. É muito difícil. Aí a consciência manda um aviso mental. Certos pensamentos, certas ideias, certas possibilidades que vão entrando no nosso campo mental. É um pouco mais fácil, um pouco mais acessível, mas ainda assim as pessoas têm dificuldade. Nós estamos muito presos ao raciocínio mais básico, né? O raciocínio mais operacional, de fazer as coisas, de resolver problemas, de viver, de se portar nesse mundo material. Ignoramos. A consciência manda um aviso emocional. Uma doença emocional, um problema emocional, um sofrimento emocional, uma dificuldade emocional. Apegos, desapegos, excesso disso, excesso daquilo, depressões, tristezas, melancolias, angústias, ansiedades, as coisas todas que envolvem emocional e também um pouco do mental, né, que interpreta essas coisas. A gente até busca alguma solução, né? A gente vai fazer um reiki, vai fazer uma terapia, uma psicanálise, tomar remédio, que vão mascarar os sintomas, que vão mascarar mais ainda essa falta de comunicação com a consciência. Mas tentamos. Mas nós não observamos isso como um aviso. Nós não observamos isso como uma oportunidade de correção de rota. Não observamos isso como uma melhoria de comunicação com a consciência. Nós olhamos para isso como problema, como doença, como coisa ruim e algo que tem que ser corrigido imediatamente. E acabou. Quando essas três alternativas falham, espiritual, mental e emocional, e elas falham para a maioria da população, a consciência só tem um último recurso: a doença física. Um problema físico. Por quê? Porque quando bate no corpo físico, não tem como você negar. Não tem como você fechar os olhos. Não tem como você empurrar para debaixo do tapete. Espiritual, mental e emocional nós conseguimos mascarar. Está cheio de pessoa aí aparentemente feliz e contente que quando está sozinha entra numa depressão terrível. Não consegue ficar sozinha, não consegue viver consigo mesmo.
Não consegue parar de trabalhar, porque na hora que ela para de trabalhar, ela lembra dos problemas, ela lembra da doença que ela tem, ela lembra da dificuldade que ela tem. E ela não aguenta isso. Mas quando bate no físico, não tem jeito. E pode ser uma coisa pequena, média ou grande. Às vezes a consciência quer que você pare. E você não para. Ela quer que você diminua o ritmo para poder escutar. E você não diminui o ritmo. Eu lembro, uma ocasião, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu estava num ritmo bem acelerado. Percebi, mentalmente eu percebi, a mente muito acelerada, querendo fazer muitas coisas, muitas ideias, muitos objetivos e tudo, e percebi a necessidade de parar um pouquinho. Mas estava sempre adiando, estava sempre inventando mais coisas. E no meio dos meus afazeres, eu saía para passear com minha cachorra. Dava uns passeios grandes com ela. Ela machucou a pata. Uma coisa menos. E eu queria sair, eu queria caminhar, eu queria levar ela, não podia, porque ela estava com a pata machucada. Ainda assim, eu queria fazer coisas, então eu inventei de correr. Fazia uma coisa ou outra, estava limpando o pátio, uma atitude bem básica. De alguma forma eu me virei, torci o tornozelo, inchou o tornozelo. Felipe parou. Passei lá umas 2 semanas subindo escada devagarzinho, caminhando devagarzinho, e assim por diante. Então foi uma forma da minha consciência mostrar para mim que eu precisava parar. Eu tinha que reduzir o meu ritmo. Eu não queria, não me interessava. Eu tinha N objetivos, tinha N coisas para fazer, mas a minha consciência queria que eu parasse. Não escutei espiritual, mental, emocional, bem no físico, eu tive que reduzir o ritmo. Então, pode acontecer desde coisas básicas e simples, que a gente interpreta às vezes como pequenos acidentes domésticos, até questões bem graves de um acidente, onde você quebra uma perna, ou essa infinidade de doenças que tem. Certo? Assim, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos começar a olhar a doença com outros olhos, de uma outra perspectiva. Não como punição, não como efeito de alguma coisa que foi feita ou que foi mal feita. Não como resultado de uma ação impensada, não. Mas a doença como um aviso de que a comunicação com a sua consciência está equivocada, está truncada. Você não está ouvindo, você não está seguindo o caminho que você deveria. Você não está fazendo o que a sua consciência quer. Você está fazendo o que a sua mente quer. E o que a sua mente quer não importa muito. Nós precisamos interpretar isso corretamente. Certo? E essa interpretação, esse conhecimento sobre as doenças é muito amplo, é muito enriquecedor. Tem livros muito interessantes. Tem um do Val Capelli, que é fantástico. Bibliografia do blog. Acessem o blog. O endereço está ali embaixo nos comentários. Acessem o blog, tem bibliografia. Tem 2, 3 livros lá que são fantásticos em termos de doença. O que é a doença? O que serve a doença? Por que funciona a doença? Nós precisamos urgentemente modificar isso. Porque a partir do momento que você tem uma doença, você identifica ela conscientemente, e você sabe que aquela doença tem uma razão de ser, tem uma conotação por trás dela, que não é simplesmente um problema físico, ou emocional, ou mental, mas há uma razão para ela, você consegue se realinhar com a sua consciência. A partir do momento que você se realinha com a sua consciência,
você cura essa doença. Aquela doença não tem mais razão, ela não tem mais motivo para existir na sua vida, então ela se cura. Um exemplo bem simples e prático. Observe-se. Gripe. Tem gente que fica gripado constantemente, tem gente que fica gripado ocasionalmente. O que acontece quando você está gripado? Respiração fica ofegante, tranca o nariz, coriza, desanimado, coisa e tal. Legal. Mas você também espirra. E quando você espirra, você joga saliva. Tipo, tomando, coisa assim, né? Educação, por quê? Mas o que as pessoas fazem quando você está gripado? As pessoas se afastam. As pessoas que estão ao seu redor se afastam. Porque ninguém quer respirar o teu ar e ninguém quer pegar a tua saliva para não ficar resfriado, para não ficar gripado. Conscientemente isso, é natural. Uma proteção natural do ser humano. Para que serve então a gripe, esses resfriados mais intensos? Eles querem nos dizer o seguinte, que você precisa se recolher, que você precisa reservar um momento seu, na sua solidão, no seu espaço, consigo mesmo, distante de todo mundo, você empurra todo mundo para longe com a gripe. E aí, na hora que você faz isso, que você se recolhe, que você se fecha, que você afasta as pessoas e que você consegue um tempo para si mesmo, nem que seja para dormir sozinho, ou para ver um filme, alguma coisa contigo mesmo. Fechadinho em ti. A gripe vai se curar. Porque você entendeu o recado da consciência. A consciência queria que tu se fechasse, não queria que você estivesse por aí tudo fazendo algumas coisas em contato com tantas pessoas. Ela queria que você ficasse sozinho. E aí a gripe faz isso. É uma interpretação sobre a gripe. Existem outras. Certo? No momento que a gente capta a informação, entende ela, corrige o que nós estamos fazendo, aquele problema, aquele sofrimento, aquela doença desaparece. Às vezes demora mais, depende da doença. Às vezes demora menos, depende da doença. Certo? Principalmente no físico. Por quê? Porque nós levamos muito tempo para adoecer fisicamente. Esse processo de não escutar espiritual, mental e emocional, às vezes leva anos. Então, durante anos, você desenvolveu uma doença física. Aí você escuta, você descobre, você entende. Aí você começa a se curar. A coisa não é instantânea. Mas não leva tanto tempo quanto levou para adoecer. Isso, com certeza. É difícil identificar? Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Principalmente porque nós não temos essa perspectiva de encarar a doença como um aviso, de encarar a doença como um aprendizado e um autoconhecimento de si mesmo. Então isso dificulta todo o processo. Mas precisamos, com toda certeza, iniciar essa busca de interpretar a doença de uma forma diferente. De não brigar com ela. Porque brigar com ela gasta energia e a comunicação com sua consciência diminui mais ainda. Sem energia nós não conseguimos nem nos comunicar. Se você não consegue corrigir, você morre. Seu corpo físico morre. Sua consciência não, sua personalidade não. A consciência vai ter todo um trabalho, de novo, de montar uma outra vidinha, planejar uma outra vidinha, e corrigir naquela vidinha nova os erros dessa aqui. Corrigir não como punição, de novo, para a vida futura, mas corrigir o que ela fez de errado, o que ela planejou de errado para essa vida, na outra ela vai tentar contornar, ela vai tentar um ângulo diferente, uma cultura diferente, coisa assim, até que ela consiga uma personalidade com um alto grau de comunicação, uma facilidade. É o aprendizado da consciência.
certo? Então, pessoal, está feito o convite. Vamos estudar um pouquinho, vamos pesquisar e vamos tentar entender as doenças dessa forma. Todos nós estamos doentes. Todos nós estamos doentes. Algumas vezes as pessoas falam assim, é muito fácil de falar isso porque tu não está doente. Eu estou doente. Você está doente. Todos nós estamos doentes. 99% da população do planeta está doente. Se nós não estamos doentes fisicamente, nós estamos doentes emocionalmente. E se não for emocional, é mental. E se não é mental, é espiritual. Pouquíssimos seres humanos estão livres disso. É um mecanismo realmente fantástico de correção de rota, de aprendizagem, desde que seja visto sob essa ótica. Ok? Obrigado a todos, então, até a próxima.